Rui Lira, isso mesmo. agora na Cultura Informa. O intervalo já foi faz tempo. Vamos lá, agora Exatamente. sim. Professor Rui Lira chegando para conversar conosco, trazer informações para a gente fechar muito bem esta sexta-feira. Boa tarde, professor Rui. Boa noite, desculpe, boa tarde, André Santiago, boa tarde, Dido Montenegro, boa tarde, Sandro Rodrigues, Boa boa tarde. tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, professor Rui. O que nós podemos dizer a respeito desse aumento dos combustíveis é que esse aumento, por mais elástico que pareça, por mais brutal que pareça, ele não começou agora, começou no governo Temer, quando Pedro Parente, indicado por Fernando Henrique Cardoso, assumiu a Petrobras e implantou a chamada política de paridade de preços internacionais. Paridade quer dizer uma coisa igual a outra, né? É par, é como se fosse gêmeos. Então essa paridade seria com o dólar e seria com o preço do barril. Mas seria principalmente esse esquema de acordo com os interesses dos acionistas da Petrobras, que tem uma grande quantidade de gente como pequenos acionistas, como é o meu caso. Eu sou acionista da Petrobras, minha esposa também é, mas com coisinha. Coisas que o Banco do Brasil, lá atrás, facultou para a gente comprar algumas ações. A gente comprou uma ninharia lá de ações que não tem nenhum significado maior. Mas os grandes acionistas estão na Bolsa de Nova York, e adivinhem quem foi que colocou a Petrobras na Bolsa de Nova York? Fernando Henrique Cardoso. E adivinhem qual é a teoria que Fernando Henrique Cardoso sempre defendeu em relação ao Brasil. Que o Brasil devia se alinhar, se subordinar, se submeter aos interesses norte-americanos, porque o Brasil se sairia muito melhor na sombra e na asa dos Estados Unidos do que tentando qualquer aventura de soberania ou de independência como país. Essa era a teoria de Fernando Henrique. Pedro Parente foi um cara que foi ministro, participou de vários governos diferentes da direita e foi indicado para a Petrobras. E o pensamento dele era o mesmo. Então o que é que ele foi fazer na Petrobras? Botar os preços para ficarem equivalentes ao chamado preço internacional. Depois desse preço internacional atrelado ao dólar, ele partiu para diminuir o refino de petróleo aqui no Brasil, bem como passou a vender aos pedaços a Petrobras, para que a Petrobras não tivesse mais a força que as grandes empresas de petróleo têm. Porque normalmente a empresa de petróleo ela é unificada. Ela sai do poço de petróleo, da captação direta do óleo bruto, até o posto da gasolina e do diesel e a distribuição de gás. Então, normalmente, uma petroleira de porte internacional, como é o caso da Petrobras, ela segue a linha daquela petroleira da Noruega, da petroleira da Arábia Saudita e de tantas outras que têm capital estatal e são fechadas, não são empresas abertas a maioria delas. A Aramco é que abriu agora, mas com a participação minoritária. A participação do Estado é muito maior. Aqui no Brasil, praticamente metade da Petrobras já tem participação privada e um pouquinho mais do que a metade é a participação de governo, mas ela ainda é uma empresa estatal. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram os preços ficarem emparelhados com esse preço internacional, diminuíram o refino da gente para obrigar o Brasil a comprar o petróleo refinado fora e a vender o petróleo bruto. Então a gente extrai o petróleo daqui, vende aos Estados Unidos e os Estados Unidos nos vendem o diesel em grande volume. Aí qual é o interesse dos Estados Unidos nesse momento e qual é o interesse dos grandes acionistas, dos ricos? É ganhar muito dinheiro com essa alta do barril do petróleo e fazer com que a população brasileira que usa o combustível pague por isso. E aí é onde entra o papel de Jair Bolsonaro. Então vamos fazer poucas afirmações, mas muito contundentes. Bolsonaro é absolutamente submisso, absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa contra essa política de preços da Petrobras. Isso ele confessou ontem, quinta-feira.
dizendo que ele não decidia nada e não podia nada. Ou seja, ele se declarou um inútil, se declarou um incapaz, se declarou alguém sem autoridade e não percebeu que estava passando para o Brasil uma informação estranha. Porque se ele é tão inútil, tão incompetente e não decide nada, o que diabo é que ele está fazendo no Palácio Planalto? É a pergunta que fica, é a primeira. Mas essa pergunta comporta um tipo de resposta. Por que é que Bolsonaro não está sendo investigado na história das rachadinhas? Por que é que a compra da casa de um filho dele por milhões e milhões de reais não está sendo investigada lá em Brasília, inclusive com financiamento público? E por que é que as conexões de Bolsonaro com a Lava Jato, com Sérgio Moro, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que estão por trás do golpe de Estado contra Dilma Rousseff através do Parlamento Brasileiro, e a ligação de Bolsonaro com o Centrão, que também está patrocinando esse esquema do preço do petróleo, porque eles não se levantaram contra esse preço em hora nenhuma, nem enquanto o Lira foi eleito, nem a... Conluio a um conjunto de pessoas que estão ganhando. Então fica para a história responder se Bolsonaro está ganhando com isso e sua família está ganhando com isso também. Porque o fato é que eles não estão sendo investigados por ninguém naquilo que todo mundo sabe que eles fizeram, e menos ainda pelas coisas que estão correndo, provavelmente, nesses bilhões de reais que estão circulando dentro da Petrobras. Vejam que foram cento e tantos bilhões, 106, né? Dos quais mais de 100 bilhões foram divididos com acionistas. Então Bolsonaro está sendo útil, sendo importante, sendo significativo para esse polo rico. Agora, para o caminhoneiro, motorista de Uber, o pessoal que está aí na luta, a dona de casa que compra gás de bujão ou já não está podendo nem comprá-lo, para quem já no Acre, naquelas regiões mais longínquas, já está pagando mais de R$10 pelo combustível, para isso o Bolsonaro não serve para esse tipo de gente. Até aqui não. Pode ser que num rompante de demagogia, de oportunismo e de cinismo se tome alguma providência aí para subsidiar, para pegar dinheiro público de um lado, tirar da educação e saúde e colocar no subsídio para fazer de conta que estão tentando baixar o preço. Mas essa política segue enquanto o Bolsonaro estiver aí. E ela vai gerar inflação, ela vai gerar desemprego. Se a construção civil parar, como estão dizendo alguns empresários nessa área, se os caminhoneiros pararem também, o problema que vier é problema do Brasil, não é problema de Bolsonaro. E ainda tem gente dizendo que o problema do preço do petróleo está acontecendo no mundo todo e é um problema da guerra. Esse pessoal é cínico. Porque de onde é que eles tiraram esse argumento? O Brasil, é verdade, esse ano até aqui estava 40 dias sem aumentar o preço do combustível. Mas havia pressões dos importadores, havia pressões dos caras que estão retalhando o combustível aqui no Brasil, para que a Petrobras fizesse um reajuste exatamente em torno de 20%. E foi feito agora, aproveitando a sombra da guerra, porque 40 e tantos por cento lá de trás, que já vinha aumentando o preço desde Temer, isso era a política que Bolsonaro consagrou. Ou esqueceram que Bolsonaro tem 3 anos de mandato. E faz 3 anos que a gasolina sobe. Então é cinismo qualquer pessoa aparecer no rádio, nas redes sociais, para dizer que o problema do reajuste da gasolina agora é um problema da guerra. É claro que tem a ver com o preço do combustível, do barril do petróleo. Mas é claro também que isso é uma desculpa cínica para dizer o seguinte: Dilma tem culpa, Lula tem culpa, o povo tem culpa, o Senado tem culpa, o Congresso tem culpa. Só tem um cara no Brasil que nunca tem culpa de coisa alguma. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Porque ele não é coveiro, porque ele não é o cara que vetou a compra de vacina por Pazuello, ele não é o cara que diz que não estupra a mulher porque ela não merece, ele não é o cara que falou e debochou das vítimas da Covid aqui no Brasil, no auge da mortandade aqui. Ele estava dizendo que as famílias estavam dando chilique porque o pessoal não era macho, era maricas, etc. Tal. Ele não é o cara que falou nada disso.
Ele é um santo imaculado, o Messias que veio para salvar o Brasil e não pode ser tocado, nem criticado, nem ser colocado, nem a preço de que a verdade seja sacrificada, nem a preço de que a honestidade seja jogada no lixo e sem que o preço da coerência seja pago por quem quer que seja. Então, quem defende que esse aumento hoje, esse reajuste, não é produto da política que vem seguida desde Temer em cima da esteira do golpe para favorecer os Estados Unidos, está sendo cínico, está mentindo à sociedade brasileira, está falando de maneira desonesta, está falando de maneira desqualificada, aética, imoral, quando defende essa pouca vergonha que é 200 milhões de pessoas estarem agora pagando em dólar um petróleo que é extraído aqui, a 70% é extraído aqui em real, e isso é mandado para o exterior para ser refinado, porque os próprios caras que mandam esse jogo também são os caras que estão vendendo refinaria ou impedindo que as nossas refinarias façam o refino do petróleo aqui dentro para baratear o custo. Então é um conluio, e dentro desse conluio Bolsonaro tem razão. Ele não apita nada porque ele não tem mais poder do que os grupos econômicos. Mas ele é útil a esses grupos, ele é submisso a esses grupos, ele é absolutamente conivente, conveniente, útil e interessante para quem quer explorar o povo brasileiro e assaltar a população brasileira através de uma política desonesta, de uma política desumana que está levando o povo brasileiro a pagar uma conta que ele não deve. Não deve nem à guerra, não deve nem a Temer, não deve nem a Bolsonaro. O povo brasileiro não merece isso que está acontecendo agora. Agora vamos ver que repercussão política isso terá daqui em diante. Isso aí não é um problema meu. O meu problema é diagnosticar o problema e mostrar o cinismo de algumas pessoas que estão defendendo essa pouca vergonha que está aí. É a reflexão que fica para o ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, na Cultura, pontualmente, 2 horas. 2 horas em Caruaru, o Louro Salviano está aqui acompanhando a gente, Louro de Malhada, acompanhando, aqui concordando com as falas do professor Rui Lira. A Jussi também aqui está acompanhando a nossa programação também e se colocando aqui também, logicamente, apoiando, não é, concordando com as falas também do professor Rui Lira. Tem também Ceissa Luna acompanhando a nossa programação, inclusive Ceissa faz aqui a observação que hoje o professor Rui começou mais tarde, realmente começou mais tarde, e infelizmente tivemos um estouro no horário aí do Mesa Redonda que acabou refletindo em toda a programação aqui da tarde. Uma bola de neve, né? Luciana Exato. Silva, Vital Medeiros, do bairro Baraunas, também aqui, deixa eu ver, o Wellington, Ed Charles Teixeira, o Jorge do Agreste de Pau Santo, Walter Cinegrafista, Zé de Paulo de Sairé e o Wellington Bruno César. Professor Rui, a gente agradece a sua participação nesta sexta-feira, ao longo da semana. Boa tarde e até terça. E o nosso grande agradecimento à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, bom fim de semana, Caruaru.